Boa noite, queridos amigos, colegas de trabalho, companheiros, a todos aqueles que a essa casa chegam. Nós somos da Casa Aprendiz do Evangelho de Santa Maria de Sossuí e estamos trabalhando, como a pandemia nos privou de encontros físicos, nós estamos trabalhando à distância. E convidamos a todos vocês a participar deste momento, com a reflexão que vamos buscar. Hoje eu vou trabalhar a cura dos 10 leprosos em Lucas, no capítulo 17, do 11 ao 19, versículo 11 até o 19. Então, primeiramente, eu vou convidar todos para a gente poder fazer uma reflexão, levar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo a Ele proteção e amparo, fortalecimento da nossa casa, de todos os trabalhadores, do nosso guia espiritual, do mentor da casa, para que possamos dar sequência a esse trabalho na seara de Jesus. Que Jesus nos ampare, nos abençoe hoje e sempre, que a paz esteja com todos. Então nós vamos trabalhar os 10 leprosos. O Evangelho vai dizer assim: como ele se encaminhava para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. E lançou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida, disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te curou. Tem Lucas, 17, 11, 19. Então, quando a gente começa a estudar o Evangelho de Jesus, é interessante a gente perceber que ele vai primeiro narrar de onde para onde estava indo Jesus. Jesus, ele saiu, ele entra na Samaria e na Galileia dirigindo para Jerusalém. Quando ele vai passando por um povoado, os leprosos viram Jesus e gritaram. Então nós vamos perceber por que ele vai narrar a região da Samaria e da Galileia. Então nós vamos ver, gente, que essa região da Samaria e da Galileia, a Samaria, ela era dissidente das 10 tribos. E aí nós vamos ter, vai dar a formação de 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é onde ficava Samaria. E Samaria foi uma região assim, muito invadida pelos assírios e por vários outros povos, E esses povos, ao invadir essa região, a cultura desses povos foi levada para Samaria. Então a Samaria era uma região, não só cultura, A Samaria era uma região miscigenada. A gente pode perceber o Brasil, nós somos de origem de várias raças e aqui nós temos um povo totalmente misturado, índios, negros, brancos e outros povos. Nós misturamos, nós miscigenamos. Nós somos uma população, um povo miscigenado, nós não temos uma raça pura. Enquanto no sul, os descendentes das outras tribos vai formar a cidade de Israel, a região de Israel. E eles queriam ser, pelos judeus, e eles pregavam a raça pura. Que eles eram raça pura, mas que os samaritanos eram raça imunda, era raça suja. Porque eles eram misturados, Eles não tinham uma religião definida. E isso vai causar preconceito muito grande entre eles, entre os judeus e os samaritanos. Tanto é que os judeus não dirigiam a palavra aos samaritanos. Eles consideravam os samaritanos desprezíveis, como nós já falamos em outras passagens. E quando Jesus está passando por essa região, qual era o objetivo maior de Jesus? Era para eliminar esses preconceitos.
que todos nós somos irmãos, filhos do mesmo pai, preconceito de raça, preconceito de religião, mostrar que todos nós, cada um de nós é único. E ele tinha o interesse de disseminar esse mal que existia entre os povos, entre os judeus e os samaritanos. E nós vamos ver, gente, que quando ele passa, ele vai ser numa determinada, não se fala em qual região que Jesus está passando, em qual povoado. Lucas, ele não descreve o povoado que estamos passando, que Jesus estava passando. Num determinado povoado, apareceram 10 varões e gritaram por Jesus. À distância não aproximaram de Jesus. Por que eles não aproximaram de Jesus? Porque a lepra, quando a gente começa a estudar sobre a lepra é uma doença contagiosa. E naquela época, quem contraía lepra era porque tinha cometido pecado. Se havia cometido pecado, eles não eram abençoados por Deus. E a partir do momento que a pessoa contraía a lepra, ele era isolado, ele era retirado do seio de sua família e jogado muitas vezes no vale, que era, no caso aqui, eles foram jogados no vale imundo, né? O vale dos imundos. E essa pessoa não mais retornava ao convívio da sociedade nem dos familiares. E lá ele morria, né? Por lá ele ficava. Então, quando Jesus dirige a ele, que eles gritam a Jesus, ô mestre, tem misericórdia de nós. E somente um vai retornar a Jesus. Nós vamos ver lá no Livro dos Espíritos, que eu já até me esqueci de colocar a bibliografia, mas eu passo ali no final. Lá no Livro dos Espíritos, nós vamos ver na questão 649, que vai perguntar: um apenas voltou para glorificar a Deus. O que consiste essa adoração a Deus? Fala assim, que é a elevação do pensamento a Deus. Que pela adoração, o homem aproxima-se de Deus, a sua alma. E na outra pergunta, o Allan Kardec vai na questão 650, Kardec vai perguntar aos espíritos: a adoração é resultado de um sentimento ou um produto de um ensinamento? Aí os espíritos vão responder que já é um sentimento que nós nascemos com ele, como nós nascemos com o sentimento da divindade. Agora, por que eles vão glorificar a Deus? Porque na própria pergunta do Allan Kardec 650, ele fala: a consciência de sua fraqueza leva o homem a se curvar diante dele, do Senhor. E porque sabe que Deus é que pode protegê-lo, né? Ele vai se curvar perante o Senhor, porque o único que pode protegê-lo é Deus. Então, quando eles vão ao encontro de Jesus e que começa a gritar para Jesus: Senhor, tem misericórdia de nós, à distância, eles sabiam que eles não poderiam aproximar de Jesus. Porque naquela época, nenhum leproso poderia aproximar de outras pessoas. E a partir do momento que ele contraía lepra, como eu já disse, né, ele era isolado da sociedade e perdia, inclusive, a identidade, é considerado como morto. Então, quando Jesus diz a eles: vai ter com os sacerdotes. Por quê? Porque era só por sacerdote ungí-lo? Porque a partir do momento que o sacerdote, além de serem religiosos, eles eram os donos da lei. Tudo que eles aprovassem estava aprovado. Então ele vai ao encontro dos sacerdotes, para quê? Para que o sacerdote pudesse colocá-los de novo no livro de registro civil, no livro de registro da vida, dar para eles uma nova identidade, que já tinham perdido a deles, um novo documento, um novo documento de nascimento, que aí eles estavam renascendo para a sociedade. E muitos, os 9 leprosos foram, mas um apenas voltou. Não se sabe se ele voltou do meio do caminho ou se ele chegou até o sacerdote e retornaram. Na minha inferência, eu acredito que ele voltou do meio do caminho. Por quê? Ele sabia que existia um ser superior, um ser maior, e tanto é que, segundo nós estamos trabalhando aqui numa palestra do Luiz Roberto Skoll, e ele vai fazer uma tradução do Haroldo Dutra em cima desse tema, e fala que o Haroldo coloca que eles chamam Jesus, eles vão gritar: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor comandante, tem misericórdia de nós. Então, comandante, naquela época, estava se referindo à questão naus, a marinha. Então, quem era comandante? Era comandante de uma grande embarcação, de um grande navio, de uma grande nau. E ele ao retornar, ou eles ao gritar a Jesus:
Senhor comandante, tem misericórdia de nós, na versão do Haroldo Dutra, eles reconheciam Jesus como ser superior. Eles tinham respeito pela moralidade de Jesus. Eles acreditavam na moralidade de Jesus. Então, o Haroldo vai colocar nessa versão que eles vão recorrer a Jesus como chefe, como superintendente, como ser, como um comandante desse grande nau que é a nossa terra, né? Aí nós vamos também perceber, entender que Jesus, ele, quando apenas um leproso retorna, Jesus pergunta para ele assim, cadê os outros 9? Os outros não voltaram? Então ele está falando para nós de sentimentos que está muito escasso entre nós, que é a glorificação, que é o reconhecimento, é a gratidão e a humildade. Nós muitas vezes recebemos uma parcela de apoio, ou ajudamos com segundas intenções, mas nós não temos essa gratificação, nós não sabemos ser gratos ao outro. Ao próprio Deus Criador, Ele nos dá tudo todos os dias, às vezes a gente não lembra de agradecer pelo ar que respiramos, pelo alimento que nos faz, né, que nos nutre, nós não agradecemos. Então ele vai colocar para nós justamente essas questões, que nós não aprendemos a agradecer. Ele vai resgatar nessa parábola uma das atitudes do leproso que retornou, é a gratidão. Ele vai se prostrar no chão e glorificar a Deus. Nessa glorificação ele vai colocar, aproximar a sua alma da alma de Deus. E tanto é que, segundo as escrituras, somente este é que teve a cura real. Os demais, os nove leprosos que foram, eles curaram fisicamente, mas as feridas da alma continuaram, eles não houve a cura da alma, que eles curaram e foram ter com os sacerdotes, passar por todo o processo de iniciação, de retorno à vida, vão ter com seus familiares, mas eles esquecem que eles estão renascendo para a vida, que eles teriam que retornar e fazer bem feito aquilo que eles não fizeram durante o tempo que eles estavam reencarnados. Alguma coisa eles não tinham feito bem. Então, a partir dali, eles precisavam de fazer bem, a cumprir bem a missão deles aqui, de fazer de forma diferente da que eles estavam fazendo. E provavelmente os outros 9 leprosos, eles continuaram fazendo tudo da mesma forma. Esse exemplo traz vem a calhar muito com a situação que estamos vivendo hoje com essa pandemia. Nós estamos vivendo o processo de estar dentro de casa, usar máscara quando sair, movimentar o mínimo fora dos nossos lares, evitar reuniões, evitar aglomerações. Mas qual é o ensinamento que nós vamos tirar para o nosso crescimento pessoal? Para a nossa mudança de valores e de atitude a partir desta pandemia? O mundo inteiro parou, nós paramos, mas a partir dessa pandemia, o que é que eu vou trazer para mim? Será que eu vou estar glorificando a Deus pelo novo aprendizado que eu vou ter a partir de agora? Como é que vai ficar essas mudanças de valores para nós? Nós não estamos vivendo um momento simplesmente por viver. Ele tem um significado muito mais especial. E por que é que nós estamos passando por isso? A gente precisa parar e fazer essa reflexão, que isso vem bem a calhar com esse momento dos leprosos. Apenas um voltou para glorificar a Deus. Será que nós estamos nesse momento de reclusão, aprendendo a agradecer a Deus? Pedindo a Deus que nos oriente, que nos ilumine, para a gente descobrir o que nós precisamos de fazer a partir de agora? O que é que Ele espera de nós, que nós não fizemos bem feito, precisamos de refazer nessa boa nova, nessas mudanças, Aí quando ele coloca também, nós temos aqui uma passagem que quando fala desses irmãos leprosos, eu me lembro bem do João Pipoca, é uma entidade, uma pessoa que viveu em Belo Horizonte, que trabalhou com carrinho de pipoca, e ele contraiu lepra, foi parar no leprosário Santa Isabel em Belo Horizonte, parece que é em Contagem, Santa Isabel. E segundo uma amiga minha, Ana, que ela foi visitar esse leprosário, ela comentou para nós o seguinte, que ela ficava encantada de como que ele glorificava a Deus, com a expressão maravilhosa que ele se elevava a Deus para glorificar a Deus, com o corpo todo já carcomido pela lepra, mas ele agradecia a Deus com tanta misericórdia, com tanta elevação do seu pensamento,
por ele estar passando por esse momento. Ele era o que pregava o Evangelho de Jesus dentro desse leprosário. Então nós precisamos de aprender e buscar os ensinamentos com as dores de nossa alma, para que nós possamos crescer. Porque senão nós continuamos marcando passo a vida inteira, não saímos da nossa mesmice. Aí ele vai colocar assim mais, né, que durante esse trabalho, né, que somente o leproso que retornou é que obteve a cura real, porque ele vai ter a cura da sua própria alma. Ele reconheceu que ele precisa de um ser superior, que é Deus, que ele se curvou durante de Deus, para que ele pudesse abençoá-lo e curá-lo. Então ele acreditou na sua cura, ele acreditou no seu processo que ele poderia se curar. Nós vamos ter aqui mais, né? Quando a gente começa a estudar a cura dos 10 leprosos, esse vai ter com os sacerdotes. Nós vimos aqui que ao ir ter com o sacerdote era uma forma de reconhecer que estava vivo, que eles não haviam morrido e que tinha sido curado, o sacerdote dava ao final. E quando a gente começa assim, mas quando é que a gente fala, quando Jesus fala, este que retornou era o samaritano. Mas qual era a origem dos outros que não retornaram para agradecer a Jesus? Porque fala no conflito, existiam os samaritanos, os judeus, uns não se davam bem com os outros. Mas aonde começou este processo? Então conta-se para nós que no Monte Gerazim, né, após a morte do rei Salomão, um sacerdote vai para o Monte Gerazim e constrói um templo maravilhoso, suntuoso. E esse templo, para concorrer com o templo de Jerusalém. Aí aumentou mais a rivalidade entre os judeus e os samaritanos. E aí eles consideravam os samaritanos impuros, né, que o samaritano não podia se dirigir a palavra impuro com o samaritano. E Jesus vem buscar desmistificar essa situação. Quando a gente vai ver nós vamos ver duas passagens no Evangelho de Jesus curando. Né, duas passagens que na parábola, quando ele vai referir-se, né, em Lucas 10, 25, 37, quando ele vai referir ao samaritano, ao homem que o samaritano encontra caído, que passou por ele um levita, passou um sacerdote, mas ninguém deu confiança a ele. Quando vê o samaritano pega, leva ele para o estaleiro, pede que cuida dele, que quando voltar ele paga as despesas daquele. Então, quem que foi o mais próximo daquele irmão? Quem era o próximo dele? Foi o samaritano. Depois ele vai contar também para nós, na passagem de João, no versículo 4, no 5 a 42, ele vai contar para nós que Jesus vai tomar água no poço de Jacó. Ele se dirige a uma mulher. E naquela época, uma mulher samaritana que estava no poço para pegar água. Aí ela falava, mas você está dirigindo a palavra a mim? Eu sou a samaritana. Aí Jesus falou, se você beber da fonte que eu tenho para te dar de beber, você nunca mais terá sede. Então, Jesus, e naquela época, conversar com a mulher samaritana de forma nenhuma. Os judeus não aceitavam essas atitudes. Então, Jesus, por mais um momento, ele vai mostrar que nós precisamos eliminar esses preconceitos. Preconceito de raça, preconceito de religião. E quando a gente pensa assim, preconceito de raça, preconceito de religião, preconceito de cor, são uma infinidade de preconceito. O que ele quer mostrar para nós nessa passagem? Que todos nós, independente da nossa situação, nós somos irmãos. Nós somos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, do único Pai que é Deus. E para que nós possamos chegar a este Pai, nós precisamos de quem? Do caminho da verdade e a vida, que é Jesus. É isso que nós precisamos trazer para a nossa intimidade. Aprender a estudar o Evangelho de Jesus, buscar conhecer o Evangelho de Jesus e aplicar esse Evangelho em nós. Né? Quando a gente começa a estudar o Elerson Santos, que ele vai psicografar pelo espírito do irmão Fritz, ele vai colocar para nós que o templo, né, os templos não são os templos de pedra. O que nós precisamos de aprender, construir em nós, é o templo do coração, que é esse que vai agradar a Deus. Construir o templo do coração é o quê? É ir perdendo esses preconceitos, eliminando essas mesquinhezas.
E se a gente trouxer para a nossa vida, nós temos que nos perguntar o seguinte: quem eu fui na vida passada? Antes de eu renascer, que eu vivi no mundo espiritual, será que eu não era uma pessoa com o corpo cheio de lepras, de chagas, das minhas ignorâncias, daquilo que eu fiz e que não tinha conhecimento, mas que hoje eu não tenho conhecimento do meu passado, mas que eu fui resgatada, às vezes, num vale tenebroso, de um vale imundo, pela misericórdia divina, para que eu pudesse retornar à terra, nascer no seio de uma mãe, no seio de uma família, para que eu pudesse recompor o meu perispírito que eu danifiquei em vidas passadas. E nós sabemos que tudo que nós fazemos fica impregnado no nosso perispírito. Será de onde que nós fomos resgatados? Será que nós não trazemos ainda muita lepra no nosso corpo espiritual, que nós precisamos de limpar o nosso corpo espiritual? Então essa passagem dos 10 leprosos, a gente percebe assim, vários momentos nas passagens das curas de Jesus. Nesse momento, os leprosos, se soubessem da importância tão grande de Jesus, com certeza teriam dirigido-se a Jesus e se prostrado a seus pés, pedindo misericórdia e clemência. Mas eles pararam, eles não ousaram caminhar até Jesus, eles pararam no meio do caminho, se prostraram e começaram a gritar: Deus misericordioso, Deus, tenha compaixão de nós. E Jesus, o que quer que eu faça? Eles queriam ser curados. Aí Jesus, quando fica somente com o samaritano, leproso que voltou, né? Ele fala: a tua fé te salvou, te curou. Então ele foi curado. Jesus nunca falou: eu te curei, a tua fé te salvou, te curou. Ele remete, porque não adianta quando a gente quer, se a gente precisa de ser curado, nós temos que ter vontade. Se nós não tivermos uma vontade fiel de ser curado, nós não seremos curados. Até as células do nosso corpo, dependendo de como nós vibramos, nós podemos emitir para nossas células coisas negativas ou coisas positivas. Se eu vibro com alegria, com felicidade pela vida, com a forma que eu passo pela vida, eu vou mandar para minhas células, para o meu organismo, só pensamentos positivos. Meu organismo vai trabalhar com mais carinho para recompor os tecidos. Agora, se eu só mando para o meu organismo coisa negativa, isso não presta, isso é feio, isso é horroroso em mim, o que é que eu vou fazer com minhas células? Eu tenho que conversar com minhas células, mandar pensamentos positivos para que elas vão se recompondo. E se eu falo que minhas células estão sadias, por isso que ele fala mente sã em corpo são. Como a gente tem um corpo são, a gente tem uma mente sã. E nós vamos ver que Jesus, ele está todo o tempo do nosso lado, esse Jesus comandante, esse Jesus que comanda essa grande nave. Nós sabemos que ele é o governador desse planeta. Então ele pode. O que é a cura que promove Jesus? Segundo Haroldo Dutra, a cura é o realinhamento dos nossos pensamentos. O que é realinhar meus pensamentos? Lá ele vai dar uma mensagem de Maria Madalena, que Maria Madalena, quando ela aproxima de Jesus vai dizer para ela: ame, mas ame muito. Ele sabia que ela tinha sede de amor, que o que ela fazia já não satisfazia a pessoa dela mais, o que tinha na alma dela era sede de amor. Porém, os pensamentos estavam desalinhados, que ela se caiu, ela se perdeu na negatividade. Aí Jesus falou: ame muito. E segundo as informações do Hélio Santos, Maria Madalena vai estar nessa colônia dos 10 leprosos, na colônia dos imundos, evangelizando os leprosos. Ela vai para essa colônia e aí ela vai, como diz Jesus, ame, mas ame muito. Ela começa a pregar para esses leprosos, até o dia que ela sente que ela contraiu lepra. Aí ela fala: nós, os filhos de Jesus. Aí ela vai passar a pregar usando a palavra nós. Então ele vai colocar isso muito bem para nós, que a cura só se dá quando nós temos vontade de ser curados, nós desejamos ardentemente ser curados. Isso tem que partir de dentro para fora. Não vale só a cura física. Eu posso curar o meu corpo físico, mas a minha alma está impregnada. Não ocorrer a cura real. A cura real é quando, mesmo eu estando doente, eu sei que tem uma causa maior que eu preciso passar, para que eu preciso aprender, para que eu possa aprender aquilo que eu vim aprender aqui.
em vez de passar reclamando, como diz, rogando praga, excomungando, distanciando de Deus, passar agradecendo a Deus, louvando a Deus, como João Poca fazia no leprosário Santa Isabel, com a expressão maravilhosa de agradecimento, um sentimento mais profundo. Porque o que Deus quer de nós são os nossos sentimentos no nosso coração. Ele não está preocupado com as nossas vestes, com a maneira que nós andamos, e ele está preocupado com o que tem dentro do nosso coração. Qual a transformação que nós estamos fazendo em nós, a partir dos nossos exemplos, dos nossos conhecimentos, né? E quando a gente fala nas chagas, como ela surge, é no corpo espiritual. Mas a gente não sabe que o nosso corpo, no corpo carnal, nós não sabemos que o nosso corpo carnal é como se fosse um carvão que vai limpar o nosso espírito. Então, quando a gente retornar para o plano espiritual, nós vamos retornar com o nosso espírito limpo. Se eu sei passar pelas doenças, pelas provações que eu estou passando, ou se eu tive a misericórdia divina, se ele me concedeu uma moratória e me deu a cura. Então, se eu passei por essa moratória e me deu a cura, eu tenho que saber, e a partir de agora, o que eu preciso trabalhar para Jesus, o que eu preciso fazer para Jesus. Então, são esses pensamentos que nós devemos voltar para nós. Como é que nós devemos, a partir de agora, trabalhar para o Mestre amado Jesus? A partir do momento que eu fui curado, que eu fui transformado, né? Então, nós pensamos também, nós podemos ver que Jesus, eles esperavam desses que foram curados. Eles acreditavam, que os judeus acreditavam que iria vir um Messias. Só que seria a referência espiritual para todo o povo. Eles jamais imaginaram que um Messias viria e deitaria numa estrebaria. Ainda seria de uma família pobre, sem ser abastada financeiramente, sem muito ouro, né? Mas tinha a pureza e a limpeza do coração. E eles esperavam um Messias diferente daquele Messias que veio. Talvez por isso eles tivessem muita dificuldade de reconhecer, Jesus como Messias. Alguns reconheciam, mas nem todos reconheciam Jesus como Messias. Por causa desse Messias que eles esperavam. Jesus, quando vem para esses leprosos, ele vem renovando atitudes, pensamento e palavras. A partir daí, nós precisamos de renovar o pensamento, nossas atitudes e nossas palavras. Por quê? Porque nós somos aquilo que o nosso coração expressa. Nós somos o resultado do nosso coração. Quer conhecer uma pessoa? Conheça o seu coração. Como que ela age, como que ela faz. Aí nós vamos conhecer as pessoas. E nesse processo da cura dos leprosos, né? Nós vamos ver que os 10 leprosos, quando eles dirigem a Jesus e falam, tomando a palavra, Jesus lhes disse, os 10 que não ficaram purificados, todos os 10 não ficaram purificados, porque só um voltou. Aí nós colocamos esse sentimento de gratidão que nós precisamos aprender a ter todos os momentos da nossa vida. Agradecer por tudo. Agradecer por estarmos aqui na saúde, nas alegrias, nas tristezas, nas doenças. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus. Aprender a reconhecer que nós temos um ser superior, que nós precisamos nos curvar diante dele, porque ele é quem nos cura. Nós precisamos entender que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. Que todos os ensinamentos que Jesus trouxe para nós estão no seu Evangelho. Se nós não seguirmos o Evangelho de Jesus, vai ser muito difícil para nós o aprendizado. E ali tem todas as perguntas que nós fizermos, está no Evangelho de Jesus. Nós precisamos aprender a renovar o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir, como fez Paulo de Tarso, né? Quando ele converte no cristianismo, ele deixou de ser Paulo para ser Saulo, deixou de ser Saulo para ser Paulo de Tarso. E a partir daí, ele começa a pregar, levar a palavra de Jesus. Ele enfrentou muitas dificuldades. Ele vai levar a palavra de Jesus aos gentios. E deixou para nós uma belíssimas cartas enviadas, fundou várias igrejas. Então nós precisamos aprender ser um mensageiro de Jesus.
ser um trabalhador de Jesus. Mesmo que nós sejamos pequenininhos, nós temos a importância, cada um de nós tem uma importância aqui. Por menor que ela seja, nós precisamos aprender a cultivar esses valores que nós temos dentro da nossa alma e ampliar esses valores através do conhecimento do Evangelho, nos modificar, nos transformar, para nós sermos os obreiros do Senhor, na senda do Senhor, sermos trabalhadores de Jesus. Então nós temos que ver, quando traz essa palavra aqui, que o mal de Hansen, né, durante muito tempo, essa lepra, hoje a lepra a gente sabe que é uma doença que tem cura, ela estabiliza e não contagia as pessoas, a pessoa pode andar normalmente, né? E naquela época as pessoas perdiam membros, até pouco tempo as pessoas perdiam os membros porque não sentia dor, não sentia nada, às vezes por distração machucava ali e perdia os membros. E muitas das vezes a gente encontrava alguns lá no Belo Horizonte já com esse nariz, já não tinha o nariz era um nariz já uma prótese, né? Às vezes os dedos da mão já eram próteses. Por quê? Porque a lepra vai comendo a carne do divino, comendo. E no machucar eles vão perdendo esses membros, porque não sente dor nenhuma. Então assim, a gente fala assim, por que nós temos tanto preconceito? E nós não aprendemos a eliminar esse preconceito. Porque nós ainda vivemos na ignorância. Nós ainda não aprendemos este amor maravilhoso que Jesus nos ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então nós precisamos aprender a amar a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar a nós mesmos. Porque se a gente se ama, esse pensamento nós vamos passar para o outro. Fazer com o próximo o que você gostaria que fizesse com você. Então nós vamos fazer a melhor coisa possível para o nosso próximo. Então hoje eu trouxe essa reflexão, né? Essa passagem do Evangelho, que a gente vê assim, quanto nós ainda somos seres carentes, quanto nós ainda precisamos de mudar. E nós estamos aqui por pura misericórdia divina. Nós reencarnamos para quê? Para que nós possamos voltar para o Pai de uma forma melhor, um pouco melhor do que nós viemos. Nós não sabemos de que vale que nós somos resgatados. Nós não sabemos em que condições nós estávamos no plano espiritual. Que a misericórdia divina ela só operou em nós uma nova oportunidade para a gente fazer diferente do que nós fizemos em vidas passadas e aproveitar essa reencarnação o máximo que pudermos. Como diz, fazer todo o bem que pudermos para quando nós voltarmos ao Pai, nós voltarmos numa condição muito melhor ou um pouquinho melhor, já nós tenhamos dado um salto, um passo, né, na nossa reencarnação. Então é isso que eu trouxe hoje. Quero agradecer a todos aqui, né, por estar, né, nos ouvindo, e toda crítica que vier será muito bem-vinda. Lembrando que eu trabalhei esse assunto, esse tema, no Evangelho, segundo o Espiritismo. Eu procurei o Livro dos Espíritos, A Cura Real, do Hélio Santos, que eu estou seguindo a Cura Real do Hélio Santos, estou trabalhando os capítulos, né? Procurando buscar as informações do Hélio Santos, e a gente perceber que hoje, a sociedade hoje, ela está passando por um momento que ela exige muita reflexão, voltar muito para Deus, para a gente poder mudar a psicosfera do nosso planeta Terra, para a gente ser merecedor deste planeta Terra. Então a gente traz essa reflexão para a gente também pensar no momento atual, agora. O que nós precisamos, por que nós estamos estudando algo que passou de mais de 2000 anos? É como se fosse tão vivo os estudos do Evangelho, é como se estivesse presente conosco aqui agora. Se nós estivéssemos vivendo uma realidade que Jesus passou aqui agora e fez conosco, e mostrou para nós, né? Fala assim que Lucas ele não nem fala em que povoado que Jesus promoveu a cura. Com certeza, como os leprosos eram isolados nesses vales imundos, ele como diz, ele ocultou essa informação e só disse Jesus, o mais importante não era o povoado, o mais importante era o que Jesus realizou com esses 10 varões, com esses 10 homens que estavam ali no povoado, né? Essa cura real. E a gente entender também que a partir do momento que a pessoa volta para o seio da família,
ela com certeza ela precisa voltar mudando as atitudes, mudando os valores, né? A caminho, eles estavam a caminho do sacerdote, vai ter com o sacerdote, eles a caminho, eles foram curando todas aquelas feridas que a lepra transformava, né? Então, quer dizer, se eles foram curando a caminho, por que não voltar para agradecer? Então, nós às vezes somos cruéis também com algumas pessoas, com alguns amigos. Às vezes a gente esquece de ser grato por tantos benefícios que fazem por nós. Então, a gente precisa aprender a cultivar desses dois sentimentos que Jesus traz muito bem nessa passagem, que o Lucas traz muito bem nessa passagem, que é o sentimento de humildade e o sentimento de gratidão. E sabemos elevar o nosso pensamento ao ser maior que Deus e glorificar a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, né? Tentando nos transformar, nos modificar, tentando ser mais humano e voltar o nosso pensamento para o Mestre, para que nós possamos limpar esse pensamento da obscuridade e trazer coisas boas para nós. Então, quero agradecer a todos, desejar a todos uma boa noite, que Jesus abençoe a cada lar, a cada família, e que a paz de Jesus esteja com todos hoje e sempre, que Maria de Nazaré os cubra com o seu manto, neste momento assim tão especial que estamos passando, tão complicado e difícil para nossos entendimentos, que Jesus possa abrir os nossos corações e mostrar para nós que cada momento ele tem uma importância muito grande na nossa vida. O que nós vamos fazer com este momento é o mais importante. Como nós vamos absorver este momento para o nosso crescimento é que é o mais importante aqui, nesse estudo. Que Jesus esteja com todos, que a paz esteja com todos e que assim seja.